E aí, pessoal, hoje é o dia 32. Estamos iniciando agora um outro mês, agora é o mês de fevereiro, no dia 32. E nós lemos no dia de hoje coisas importantíssimas que eu quero ajudar vocês a compreender um pouco do que nós lemos. Eu vou tentar fazer isso daqui. Nós lemos Êxodo capítulo 13, Êxodo 14, Salmos 32 e nós lemos também Marcos capítulo 12. Aqui no Êxodo capítulo 13 eu separei os versos 8 e 9. Olha o que diz: nesse dia cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Muito se fala sobre a marca da besta, sobre a marca na mão direita e a marca da testa da besta. Mas antes de se falar sobre isso, lá em Apocalipse capítulo 13, nós temos no capítulo 7 e depois no capítulo, se eu não me engano, 12, em Apocalipse, falando também do povo de Deus marcado na mão direita e na testa. Aqui, o povo de Israel está sendo retirado do Egito e Deus fala para esse povo, para eles fazerem como memorial em sua mão e na sua testa, de modo que os filhos possam ver e reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor os livrou com mão e braço forte. O que quer dizer a mão e a testa? Isso quer dizer que na nossa mão nós praticamos coisas, na nossa testa nós pensamos em coisas. O que está na nossa mente é aplicado naquilo que nós fazemos. Então, quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 12:2, o apóstolo Paulo está exatamente ensinando isso. O que estiver na sua mente, é isso que você vai fazer. Então, se a sua mente for uma mente corrompida, as suas ações serão de pessoas corrompidas. Agora, se a sua mente é de Cristo, a sua mão praticará bons feitos do Senhor. Por isso, queridos, antes de Apocalipse 13, Deus fala em Apocalipse 7 e Apocalipse 12 sobre a marca do povo de Deus. Aqui no Êxodo também a marca do povo de Deus. Deus nos marca. Por quê? Porque a nossa mente é uma mente transformada em Cristo. Nós reconhecemos os grandes feitos do Senhor e não tem como nós fazermos algo com a nossa mão se contrário ao que nós pensamos. Nós só vamos fazer aquilo que pensamos. E isso está dentro de Gênesis capítulo 1, imagem e semelhança de Deus. E eu já expliquei isso várias vezes na igreja. A imagem de Deus é a essência de Deus. Não é a imagem, cabeça, tronco, membros, braço. É a imagem, essência. Adão e Eva tinham a essência de Deus. E o que é a semelhança? Parece até que é a mesma coisa, imagem e semelhança, mas não é. Semelhança é algo relacionado à atitude. Então, a essência é algo que eu gero internamente. E a semelhança é algo que eu faço. Adão era semelhante a Deus. Deus não criou o mundo em 7 dias e ele trouxe a existência a todas as coisas. E aí ele deu a Adão o quê? Dá nome a tudo. Dá nome às plantas, aos animais. Então Adão começa a criar. Nós temos essa possibilidade de criação. Porém nós vamos criar aquilo que nossa mente, e a palavra fala muito do nosso coração, mas nós sabemos que não é o nosso coração quem pensa. É a nossa mente, é a nossa alma, é a nossa psique. Então, a nossa mão faz daquilo que o nosso coração, mente, está cheio. E assim Deus fala para o povo hebreu: ensine aos seus filhos para que eles criem esse memorial, reconhecendo que Deus é soberano. Em Êxodo 14, verso 4, diz: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então, lembrado que eu falei para vocês que Martinho Lutero
em um dos seus escritos, ele disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. É isso que Deus está falando. Que o mal serve a Deus e reconhece Deus como soberano. Aqui, Deus está falando que vai endurecer o coração de Faraó. Há coisas, há situações e as pessoas que Deus está controlando, Deus está endurecendo corações. Para quê? E ele fala, para que a glória dele permaneça. Para que eu e você enxerguemos o bem. O mal precisa aparecer. Lembre-se disso. Para que nós reconhecemos Deus, nós precisamos primeiro reconhecer o mal. Há vários casamentos sendo destruídos, mas há muitos casamentos, e talvez até mais, sendo reconstruídos pelo nome e poder de Jesus Cristo. E às vezes, eu e você só reconhecemos que o nosso casamento está ruim. Só reconhecemos que Deus é soberano quando enxergamos que o nosso casamento está ruim. Às vezes está tudo na apatia e a gente está achando que está tudo bem, deixa tocar. Mas não, às vezes algo piora e isso nos desperta e nós pensamos, Deus é capaz de salvar o meu casamento, o meu relacionamento, a minha amizade, a minha situação, o meu coração, Deus é capaz. Então, aqui em Êxodo 14, 4, Deus fala que ele endurece o coração do faraó. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e todos saibam que o Senhor é Deus. Queridos, a sua vida, o seu sofrimento, a sua tribulação, as suas dores serão para honra e glória e exaltação do nome de Jesus. E querido e querida, não pegue a glória para você. Ela é de Deus. Os teus braços não recuperam aquilo que Deus quer. Os teus braços não fazem nada. A tua força não faz nada. A tua mente não bola nada, não elabora nada. Mas é Deus através da minha e da sua vida. E aí, eu separei duas palavras que aparecem muito em Êxodo. Fermento e vento do Oriente. Na verdade, o fermento vai aparecer durante a Bíblia inteira e o fermento do Oriente também. O que essas duas expressões querem dizer? Porque nós vimos que o fermento do pão, e eu expliquei no dia 31, eu falei no dia 31 que iria explicar no dia 32, o pão asmo é o pão sem fermento. Por quê? Porque o pão sem fermento, ou pão asmo, é o pão da aflição, ou seja, eles estavam prestes a serem resgatados da dor, do sofrimento, da escravidão. E Deus fala para eles, não põem fermento. Por quê? Porque o fermento, para fermentar, leva-se tempo, demora. E essa levedura, ou esse tempo com o fermento, faz com que o material, a massa, ela modifique, ela se transforme, ela se corrompa, ela modifica o seu estado original. Eu expliquei sobre o crescimento, né? Às vezes crescimento, mas por dentro está vazio, está cheio de buraco. Querido, o fermento quer dizer contaminação. Nós vamos ver Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. Na verdade, eu acho que eu já gravei falando sobre isso. O fermento dos fariseus, para nós não termos ele. Por quê? Porque ele é corrupção, ele é mentira, ele é hipocrisia. O fermento ou o pão sem fermento é o pão da aflição. Nós vivemos hoje uma vida de um pão sem fermento. Por quê? Porque aguardamos nosso Senhor, vivemos momentos de aflição. De fato, Jesus falou isso para os seus discípulos. Tem de bom ânimo, eu venci no mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições fazem parte desta leve e momentânea vida que nós temos. E o vento do Oriente? Nós vamos ver em vários momentos o vento do Oriente. Jesus, na verdade, quando está no barco, vem o vento do Oriente e agita tudo. Os discípulos acham que vão morrer e acordam Jesus. E Jesus acalma a turbulência do mar. Estão lembrados? Ali vem o vento do Oriente.
O que é o vento do Oriente? O vento quente. O vento do Oriente quer dizer vento quente. O vento quente, quando chega, ele modifica, há um choque entre a temperatura do local e o vento que está chegando de forma impetuosa. Isso faz uma agitação, movimenta. O vento do Oriente é algo ruim, é um momento de turbulência, de aflição, de dor, de mudanças, de incômodo. Não é algo bom, mas necessário. Então, tempestades na vida são ventos do Oriente, mas quando vem o vento do Oriente, Jesus sempre está ali. Tá ok? O vento do Oriente também trouxe a praga do gafanhoto. Tá bom? Salmos capítulo 32, verso 3 e 4, o salmista fala para nós o seguinte: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Eu vou explicar rapidinho aqui sobre o Salmo 32. É o momento em que Davi está passando pelo confronto que Naamã não, esqueci o profeta agora, me fugiu a mente. O profeta que confronta Davi e fala que ele pegou a mulher de Urias. E aqui ele está exatamente confessando o seu pecado. Aqui ele estava atormentando a sua vida, fazendo ele gemer. E assim é o nosso pecado. Paloma comentou comigo que às vezes o salmo não faz sentido, mas é porque para entendermos os salmos, precisamos entender qual foi o momento histórico ao qual ele estava sendo escrito. Senão parece um poema sem sentido. E todos os salmos que são cânticos ou poemas fazem bastante sentido para o contexto ao qual ele foi escrito. Então, nesse momento, Davi estava passando, ele foi confrontado do seu pecado, Deus deu a ele algumas sentenças de que a criança morreria, de que a casa dele viria turbulento, nunca se afastaria a espada da casa dele. Então, ele estava vivendo um momento de dor, e ele confessa o pecado, e Deus faz tudo novo na vida dele. Só que as consequências do pecado, elas acontecem, não tem como fugirmos dela, tá bom? Então, só para explicar, os salmos, existe um contexto, precisamos entender o contexto. Eu tento evitar falar dos salmos, porque a gente precisa buscar lá todo o contexto para poder falar, e acaba que o vídeo vai ficando cada vez mais longo. Marcos capítulo 12, versos 26 e 27. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés? Olha Jesus citando o livro de Moisés. No relato da sarça, olha aí, nós lemos há pouco. Como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Jesus está falando para os saduceus. Existiam duas religiões principais no tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, os saduceus confrontam Jesus, querendo pegar Jesus para poder prender Jesus e crucificar ele, ou matar ele, que até então a ideia da crucificação não existia. Somente no Velho Testamento, o salmista falou sobre isso, e Jesus sabia que seria crucificado. No demais, ninguém sabia sobre crucificação, só queriam matar Jesus. Então, eles questionam Jesus sobre um homem que teve uma mulher que teve vários maridos. De quem no céu essa mulher vai ser mulher de quem? E aí Jesus fala, vocês não conhecem. Vocês estão apegados às coisas do mundo. Vocês estão apegados a casamento, vocês estão apegados à casa, à roupa, à comida, a status. Vocês estão preocupados com isso. No reino não tem isso. No reino de Deus não tem morto, só vivo. E aí ele cita o que Deus falou para Moisés lá na sarça. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não falou, eu fui Deus de Abraão, ou eu fui Deus de Isaac, ou eu fui Deus de Jacó. Não, eu sou. Ele não é o Deus eu sou. Por quê? Porque Deus ele é presente. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Esquece. Não dá pra gente entender. É complexo. Mas você precisa entender o seguinte,
Estão vivos aqueles que morreram em Cristo. Estão vivos aqueles que foram justificados pela fé, que é o caso de Abraão. Então Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus fala para eles: vocês não sabem, porque a visão de vocês está nesse mundo. Queridos, tire a visão desse mundo. Esse mundo é passageiro. Tudo que você acha que tem valor, não há valor. É tudo ilusão. Nós morremos em Gênesis 3. Deus falou para Adão e Eva, em Gênesis 1, no dia em que comerem do fruto da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, morrendo, morrerás. Esse é o sentido de que Deus está falando. Vocês vão morrer. Então nós morremos em Gênesis 3, mas nós vivemos em Cristo. A morte, a segunda morte, já não cabe mais a nós. Em Apocalipse fala muito sobre isso. Nós vamos morrer a primeira morte, mas a segunda não. A segunda morte é para aqueles que não morreram em Cristo Jesus. Então, queridos, lembre-se, precisamos ler a Bíblia. Não desista. Nós vamos terminar esse ano. Amanhã é o dia 33.